Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje também a gente vai dar um tema bastante interessante, que também é bastante cabuloso, que é não julgueis para não seres julgados, né? Então hoje contamos novamente com essa querida irmã. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É um tema danado, né, Jefferson? Porque a gente adora apontar os nossos dedos, né? É verdade, Lara. Quem nunca julgou, que atire a primeira pedra, né? Pois é. Pessoal, é o seguinte, convido vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgar o vídeo de hoje. Porque é muito importante que você divulgue, divulgar a boa nova de Jesus, a palavra que os Espíritos trazem através dos livros, através de estudos, né, de mensagens que eles nos colocam no dia a dia. Também dos livros do Chico Xavier, do Allan Kardec e outros espíritos que também utilizaram médiums para poder trazer para nós conhecimento, ensinamentos de Jesus do ponto de vista mais sendo o espírito da letra do Evangelho de Jesus. Então é importante que nós passamos, né, a conhecer a doutrina através do estudo, mas também, se você puder compartilhar, divulgar, é muito importante também, porque assim você incentiva a outra pessoa a vir buscar conhecimento também. Então, pessoal, Lara, o que você pode falar desse tema tão cabuloso de hoje, que é o não julgar? Bom, vamos começar entendendo o que é julgar, né? Porque, né, para a gente falar desse tema, a gente tem que compreender o que é o julgamento, né? Quando a gente fala em julgar, julgar é você deliberar na qualidade de juiz ou de árbitro, né? Tá lá no dicionário. É você pronunciar uma sentença, né? Pode ser de condenação ou de absolvição. Pode ser também você formar um conceito, né? Você emitir um parecer, uma opinião sobre alguma coisa, sobre alguém. Então, veja que interessante, né? Julgar é deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. E isso faz a gente pensar, né? Será que a gente tem autoridade moral para isso? Para julgar o outro? Ah, pois é, né? Pois é. Lá no Evangelho de Mateus, tem essa passagem, né, que Jesus fala, Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas por que será que Jesus disse para a gente não julgar, né? Porque a gente faz isso com uma frequência cotidiana, né? A gente não pode ver nada acontecendo que a gente quer ir lá meter o nosso bedelho, né? Ô, ser humano, criatura danada, né, gente? Vamos pensar na justiça terrena. Veja, como é que funciona um julgamento? Né? Quando alguém comete um crime, quando alguém faz algo que não devia, né? Vamos botar aqui na condição do criminoso, que é levado perante a justiça dos homens, não de Deus, dos homens. Julgamento, no contexto jurídico, é aquele momento em que um juiz ou um júri, né, no caso ali, né, de ser um júri, para analisar, né, eles vão analisar ali as evidências, os argumentos, né, das partes que estão envolvidas ali naquela situação, naquele processo. E é durante o julgamento que a decisão final é tomada e a lei aplicada com base naquilo que foi apresentado, certo? Beleza. Ótimo, que o homem já tem algum tipo de justiça. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, e sem desmerecer o nosso sistema judicial no mundo, que é falho, claro que é, porque nós somos homens falíveis, nós erramos, então claro que o nosso sistema de justiça também é falho, né? Mas é igual que eu disse, pelo menos já é alguma coisa, né? Então, quantas vezes a justiça terrena não erra? Não condena um inocente, né? Quantas vezes a justiça não é injusta? Pois é. Então vejam, como é que eu quero julgar o ato do outro me arvorando a juiz se eu mesmo erro também? Claro que eu não estou dizendo que a gente tem que acabar com a justiça terrena, porque ela erra, não, porque nós todos erramos, né? Nós erramos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente erra, nós somos imperfeitos,
né? O que eu estou dizendo é que, na grande maioria das vezes, a gente não tem ao nosso dispor todos os fatos, né? E outras tantas vezes, aquele que julga, o juiz, que deveria ser imparcial, ele toma atitudes parciais baseadas no seu sistema de valores, que às vezes está deturpado, imperfeito, não é? Então, aí tem gente que vai falar assim: ah, então por que será que Deus permitiu a justiça terrena, né? Por que Deus permitiu a formação do advogado, do promotor, do juiz, né? Dessas peças todas aí falando da justiça terrena? Ué, gente, por quê? Porque é necessário na organização social do mundo, né? No livro Na Era do Espírito, psicografia do nosso querido Chico Xavier e do Herculano Pires, o Emmanuel explica. Ele fala assim: olha, o Senhor suscitou a formação de juízes na organização social do mundo para que esses magistrados estudem os processos em que nos tornemos passíveis de corrigenda ou segregação, conforme o grau de periculosidade que venhamos a apresentar na convivência uns com os outros. Então, é claro, a gente não pode ficar largado sem justiça nenhuma, não é? Porque senão a gente volta à bestialidade, né? A gente sai socando os outros na rua sem a menor consequência, e não é isso. Mas existe uma grande diferença, que é a justiça divina. Porque ninguém foge à justiça divina. E a justiça divina não erra. A justiça divina é 100% de acerto. Porque é da lei de Deus, que é perfeita. Então, a gente tem na atuação da justiça divina a lei de causa e efeito. Então, olha a nossa visão como é embaçada, como é turva. Quando a gente vê alguém sendo condenado de forma inocente, porque não cometeu aquele crime por qual. A gente viu aí, outro dia, aí no Canadá, um homem foi condenado, está há 4 décadas preso, foi condenado, acho que com 18 anos, por um crime que ele não cometeu. Aí fizeram DNA, ele realmente não cometeu aquele crime. 40 anos preso. Nossa, mas isso é uma injustiça? Não existe injustiça, gente. Não existe. Perante a lei divina, não. Sabe por quê? A gente sabe a história pregressa desse espírito. A gente sabe o que ele fez em outra encarnação. Se ele mesmo não foi juiz e condenou outras pessoas inocentes. Então, vejam, é um sistema intrincado e que ninguém foge às leis que seguram a harmonia do universo. Não há como fugir à justiça divina. Então, aquilo que ao primeiro olhar nos parece injusto, não é, né? Por que então que Jesus nos advertiu contra os riscos do julgamento? Por que Jesus falou, não julgueis, para não ser de julgado? Porque Jesus sabe, gente, do nosso mau hábito de nos metermos nos assuntos que não são da nossa alçada, de nos metermos na vida do outro e querermos dar pitaco em todas as coisas, né? Nos intrometer mesmo em determinado assunto que não nos diz respeito. Então, foi por isso que Jesus disse: olha, não julgue a atitude do outro, não condene o outro, você não está de posse de todos os fatos, você não erra. Eu erro, Jefferson erra, todos nós erramos. Como é que eu vou condenar o outro? Porque às vezes eu estou condenando o outro, condenando no outro aquilo que eu absolvo em mim mesmo. Olha o problema, né? Olha o problema. Emmanuel vai dizer assim, olha que coisa interessante. Habitualmente, perante os nossos irmãos em experiências difíceis, estamos induzidos a imaginar neles o que sentimos e pensamos acerca de nós próprios. Então, olha, uma situação hipotética. O seu vizinho ali, o marido traiu a esposa. Aí você já vai ali, né? Botando as suas cacholas para funcionar. O que será que ele fez?
né? Aí você já vai imaginando ali as minudências daquela traição, com quem será, já vai imaginando que foi com um, que foi com outro, né? E isso, gente, é uma coisa terrível que a gente faz. Né? Primeiro, porque aquele assunto não diz respeito a nós. Né? A atitude do outro não diz respeito a nós. Então, o que eu estou fazendo imaginando isso? Né? Aí eu estou pensando naquela situação ali, e se na verdade não é nada daquilo que chegou ao meu ouvido? E eu já estou julgando aquela pessoa. Aí eu saio, né, que nem uma matraca trica aí, falando aos quatro ventos. Nossa, você viu que fulano traiu não sei quem? Pois é, né? Nós devemos enfiar a nossa viola no saco. Sabe por quê? Quantas vezes a gente faz o errado? Quantas vezes? Quantas vezes a gente, às vezes, não fica imaginando, usando o nosso processo imaginativo, e com isso a gente vai contaminando o nosso pensamento com o que não deve, com esses julgamentos tolos, infantis, só pela necessidade de se meter na vida do outro. Não é? Então, gente, nós temos que ter cuidado realmente. Porque, olha, quando a gente faz esse julgamento, quando a gente adota esse comportamento de julgador, né, a gente está adotando para nós mesmos uma situação de problema espiritual, né, em que a gente vai ter aflição futura. Só por conta da gente ficar fomentando esse julgamento do outro. A gente não precisa nem ficar externalizando, verbalizando ele, falando para o outro, não. Mas está ali no nosso campo mental, a gente está pensando, nossa, com quem será que ele traiu, hein? O que será que ele fez? Será que a pessoa é bonita? Será que é por causa de dinheiro? Será que é por causa... Olha, onde vai o nosso pensamento? Então, a gente fica, na verdade, agindo como um verdugo cruel, né? Ou seja, a gente está, na verdade, sendo imprudente, porque prestem atenção, do mesmo modo que nós julgamos o outro, nós seremos julgados. E às vezes nós seremos julgados com maior severidade, sabe por quê? Porque se a gente já tem o conhecimento da lei divina, do que Jesus nos disse, para não julgarmos, e a gente vai lá e faz isso, nós estamos lascados, né? É verdade, olha. E eu queria pegar um adendo, um gancho, né, que você falou, referente à questão da fofoca, né? Muitas vezes você falou muito bem, que a gente acaba falando coisas que a gente nem sabe, pormenores, o que aconteceu, deixou de acontecer. E isso pode trazer um problema muito grande. Imagina você falar uma fofoca que você acredita que seja de verdade, e na verdade é mentira, ou é o contrário de tudo aquilo que você falou. Olha só o tamanho de confusão que você pode gerar na vida das pessoas que estão envolvidas. Né? E, então, isso é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Né? E eu penso, né, que julgar não é a melhor opção, porque quando a gente julga alguma situação ou alguém, nós estamos usando a nossa própria justiça que nós temos como conhecimento, como nosso preceitos, né, nosso ponto de vista, a observar uma questão em comum. Né? Ou seja, se eu vejo, por exemplo, alguém fazendo uma coisa errada e eu fico ali julgando a pessoa, é porque eu penso, eu acho que a pessoa está fazendo de forma ou certa ou incorreta, certo ou errado, segundo o meu conhecimento, segundo o meu pensamento, segundo o meu ponto de vista. E às vezes, né, como a Lara muito bem falou, nós somos imperfeitos, então às vezes acontece a gente julgar de forma incorreta. Né? A gente está vivendo um mundo que as pessoas têm seus posicionamentos religiosos, políticos, né, esportivos e assim por diante. Cada um vê do seu ponto de vista. O que o outro, né, o opositor, o adversário está fazendo é incorreto. O meu ponto de vista é sempre o certo, mas o meu adversário é sempre correto. E o contrário, eles pensam a mesma coisa de nós. Então, precisamos tomar muito cuidado, né? Questão de julgamento, em pré-julgar as coisas, né? Porque é muito comum a gente pré-julgar as coisas sem saber o que aconteceu.
Um exemplo disso, muito, muito simples e muito cotidiano, você vê uma notícia na internet ou na televisão e você já julga a pessoa como, não, o cara é um assassino, um criminoso, com a questão que ela levantou sobre o rapaz de Canadá. Muita gente ficou ali julgando a pessoa que era criminosa, realmente fez coisa errada, tudo, mas agora se comprovou que ele não fez nada, que ele é inocente. E aí? Essas pessoas que julgaram premeditadamente, elas vão pedir desculpa para essa pessoa? Elas vão ter dor de consciência? Ou vão ficar, não, eu errei mesmo, tá tudo bem. Mas o quanto que nós não jogamos energia naquela pessoa? O quanto de nós não prejudicamos aquela pessoa? Porque eu acredito, né, muito em energias. Quando a gente pensa, a gente fala de alguém, a gente está se conectando ao espírito daquela pessoa. E tudo que a gente pensar, tudo que a gente sentir, que a gente sentir de emoções, de sensações, a gente vai jogar para aquela pessoa. E aquela pessoa vai estar absorvendo aquela energia positiva ou negativa que a gente está emitindo. Então, nós somos responsáveis por toda essa energia que a gente joga nessa pessoa, seja boa ou seja negativa. Então, quando a gente julga, a gente está condenando ou absolvendo alguém pelo ato ou pela ação que ela realizou. Segundo, como eu falei, a nossa sabedoria. Ela muito bem falou, reforço que a sabedoria que nós temos, ela é imperfeita, pois estamos nos graduando nas questões das leis divinas. Eu gostaria de fazer uma analogia aqui para poder entendermos um pouquinho a questão. Eu acho que seria interessante, né? Talvez você possa pensar diferente, mas acho interessante que nós temos que ver que quando um advogado está cursando a faculdade de direito, ele tem uma breve noção de leis, porém, ainda não conhece todas as leis. Porém, quando ele vai amadurecendo, vai ganhando experiência, né, após ele concluir seu curso, ele vai, ainda assim não conhece tudo. Ele precisa ainda estudar, porque leis, você sabe, é um calhamaço de folhas, de livros que você tem que estar estudando em todo tempo. Então, raramente alguém conhece tudo. Né? Pode ter um conhecimento em uma especialidade em específico, pode. Saber muita coisa sobre aquilo, pode. Né? Então, ele está ali aprendendo. Quanto mais experiência, quanto mais conhecimento vai obtendo, mais estudo vai obtendo também, mais conhecimento, mais sabedoria vai conhecendo as questões do direito, né? Isso fala de direito humano. Então, para a gente poder fazer uma analogia, nós ainda somos cursando, a gente está ainda cursando um curso de Direito de Justiça Divina, da Justiça Universal. Mais que nós saibamos um pouquinho, que Jesus já nos trouxe, né, um pouquinho das leis, né, divinas, da moral, nós ainda estamos engatinhando essa disciplina. Logo, não sabendo tudo, não podemos julgar. Então, a gente não pode entrar esse ângulo, esse caminho de querer julgar as pessoas segundo o nosso entendimento. Eu acho interessante também, né, que Jesus falou, né, quando trouxeram uma mulher adúltera para Jesus, e os homens, né, queriam apedrejá-la, e quiseram tentar Jesus, falando, Jesus, a lei manda que a gente apedreje essa adúltera em praça pública. E você, o que diz? Jesus, né, estava ali desenhando, escrevendo, né, alguns falam que estão escrevendo, outros falam que não estava desenhando, falou o seguinte, levantou a cabeça e falou o seguinte para eles, que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Portanto, nós não devemos jamais atirar a pedra da condenação ou da absolvição contra alguém. Por quê? Porque nós não sabemos o que passou na mente da pessoa, o que está envolvido naquela situação, naquela ação daquela pessoa. E será que a pessoa não foi induzida a fazer isso? Será que a pessoa não está se defendendo? Ou será que a pessoa está atacando? A gente não sabe a questão por todos menores, né? Então, a gente não pode, de maneira alguma, querer julgar alguém sem saber tudo que a pessoa fez, deixou de fazer. Porque a gente ainda não tem aquele poder, graças a Deus,
de penetrar a mente do outro, o pensamento do outro. Porque a nossa maldade que nós temos no nosso coração, se a gente tivesse esse poder, a gente estaria usando isso para nosso benefício próprio, querendo aí, talvez, usar aquilo como artifício de barganha ou de querer ameaçar a pessoa ou tentar fazer coisa errada com a pessoa. Então, precisamos, sinceramente, ter o controle e pensar muito antes de se julgar, porque quando a gente julga, a gente está sendo responsável pelo nosso pensamento, pelas energias que a gente joga na pessoa e por tudo aquilo que a gente faz, que a gente destrói a vida da pessoa, como ela muito bem falou, a questão da fofoca, que se a gente fazer fofoca, vai, né, ali destruir a vida da pessoa e prejudicar os outros que estão ouvindo e absorvendo que é fofoca, que nem sempre é verdade, mas as fofocas são mentiras. Pois é, né, Jefferson? E ainda tem uma outra questão, né, do julgar. Porque quando a gente julga, gente, a gente está incitando o nosso próprio orgulho. Sabe por quê? Porque aquela posição que a gente se coloca de julgador, ela pressupõe que a gente está num patamar de superioridade, né? De ter melhores qualidades, de ter mais aprimoramento moral, de saber mais, de ter mais importância que o outro, né? A gente se coloca naquela posição de, ai, eu não faço nada semelhante com isso, então eu posso julgar o outro, né? Ou seja, a gente se atribui o direito de entrar dentro da problemática da outra pessoa, que é o que o Jefferson falou. A gente não sabe a circunstância que levou aquela pessoa a fazer isso, a gente não sabe o porquê. E se, por exemplo, a pessoa estava numa briga e só se defendeu, né? Matou o outro ali, mas ela só se defendeu. E aí? Você vai julgar o outro porque você não gosta dele? Ou porque você tem alguma coisa ali, uma implicância, sei lá de onde? Pois é, gente. Olha, quando a gente critica, né? Quando a gente faz a crítica ao outro, qual é a consequência que a gente tira da nossa própria palavra, né? A de que a gente não faz aquilo que a gente está reprovando no outro, não é? Por isso que a gente está censurando o outro, né? Por isso que a gente está falando que o outro é culpado e que a gente vale mais do que ele, não é isso? Pois é. Mas aí daqui a pouquinho você vai lá e faz a mesma coisa. E aí? Qual autoridade moral você tem para ter julgado o outro? Porque e tem outra coisa. Quando a gente julga outra pessoa, às vezes a gente não está enxergando toda a situação. Claro que a gente não está enxergando toda a situação, e provavelmente a gente vai cometer um erro, vai cometer uma injustiça. E olha aí, nós nos complicando espiritualmente mais, né? Nós estamos forjando algemas que nos prendem ao outro por conta desse julgamento intempestivo, desse julgamento errôneo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente presta atenção no que o outro faz, pode ter certeza, o outro também está prestando atenção em você. E não só o outro, muitos estão prestando atenção naquilo que você faz, né? Tanto amigos quanto os inimigos. Então, a gente precisa entender, né? E isso aí cada um tem a sua própria experiência nesse quesito, né? Que tem uma distância imensa entre a intenção do que a gente quer fazer e do que a gente realmente faz, às vezes, né? Porque o Emmanuel tem uma mensagem no livro Alma e Coração que chama Julgamentos. E ele dá um exemplo disso perfeito. Ele fala assim: olha, quantas vezes a gente não é interpretado ali à moda de ingrato, de insensível, porque às vezes a gente assumiu uma atitude enérgica numa determinada situação ali.
E aí a pessoa fala: "Nossa, mas você não tem sensibilidade", né. Às vezes você deu uma reprimenda ali no seu filho que estava fazendo alguma coisa errada ali, aí o outro vem metendo o bedelho onde não é chamado, vem falando: "Nossa, mas você não tem sensibilidade não". Você sabe lá o que que aconteceu. E se eu que estou dando a reprimenda no meu filho, já atravessei a mesma situação que o meu filho está atravessando, foi complicado de sair, foi difícil de sair daquela situação, e agora, na verdade, eu estou ajudando o meu filho com aquela reprimenda. Veja, por que que a gente mete a colher onde no angu do outro? Não é? Outro exemplo que Emmanuel dá. Quantas vezes a gente, na verdade, é considerado ali, né, relapso, né? Por quê? Ou que a gente é pateta, né? Por quê? Porque a gente agiu com benevolência para com o outro, né? Porque a gente foi tolerante para com o erro do outro, foi indulgente para com o erro do outro, aí a gente é pateta, bobinho, né? Isso acontece todo tempo, né? Quantas vezes a gente não é julgado, diz Emmanuel, como disciplinador cruel, né? Violento, quando na verdade a gente está simplesmente desejando a vitória daqueles que nós mais amamos. Quando a gente disciplina o filho, não estou falando de violência, gente, tá? Não estou falando de violência física, nem nada disso. Eu estou falando de você impor limite, disciplina, que é preciso para cada um de nós, principalmente para os mais jovens. Ah, não, você é cruel demais, você nem deixou seu filho sair para festinha, para baladinha. Vá tomar conta do seu filho, me desculpa. Se você permite o seu filho ir frequentar qualquer lugar, com qualquer companhia, o problema é todo seu. Depois você e o seu filho vão colher os frutos dessa insanidade de você não colocar disciplina e limite naquela criatura. Mas se eu coloco, não venha botar a colher de pau no meu angu. Não é? Eu sei que por aquilo que eu já passei, a gente sabe as experiências que passa e a gente às vezes quer o melhor para o nosso filho. E a gente, né, tô dando um exemplo aqui do filho, e a gente realmente não vai deixar nosso filho fazer aquilo porque todos os outros estão fazendo. Não é? Então vejam, às vezes a gente tem esse erro de julgamento, né? Eu estou julgando o outro com a medida que eu tenho, e às vezes a minha medida está completamente equivocada, né? Por quê? Porque eu só estou vendo a aparência. A gente não pode julgar o outro, principalmente através da superficialidade dos acontecimentos. Na verdade, o que a gente precisa fazer, e julgar, gente, quando Jesus falou não julgueis, ele não está falando para a gente não ter discernimento entre o erro e o acerto, a verdade e a mentira. Não. Não é passar a mão na cabeça daquele que está errando, né? Não é não disciplinar. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que a gente não pode condenar o outro naquele erro que nós mesmos cometemos. Não é? Por quê? Porque a gente não tem autoridade moral para isso. A gente precisa, na verdade, é deixar que a fraternidade, o amor, a indulgência inspire a nossa apreciação de cada situação. E se a gente tem, como nós temos na nossa vida, a necessidade de, às vezes, falarmos ali, fazermos algum apontamento, o que a gente precisa fazer é nos colocarmos no lugar daquele que está recebendo a censura. E para a gente poder encontrar a palavra certa para dizer, né? Que não seja exagerada demais. Olha, se vocês lembrarem, me lembrei aqui agora do livro Há 2000 anos, né, quando Emmanuel tem ali a encarnação como Públio Lentulus, no episódio em que, quem não leu, gente, leia, livro fantástico. No episódio em que ele está chegando lá, ali na Palestina, ali, e que ele, a Lívia, a esposa dele, alguém joga uma pedra e acerta o rosto da Lívia,
né? E a Lívia dá aquele grito assim, e ele vai, já manda alguém ali buscar como se fosse segurança dele lá, né? Vai lá, pega o moleque lá de 18 anos, e ele julga aquele garoto com uma severidade exagerada, né? Ele manda chicotear e ele apanha muito. Não satisfeito com isso, a Lívia fala: Públio, pare com isso. Já chega, já é o bastante. E vocês acham que ele achou que era o bastante? Não. Ele manda ele para as galeras, que era morte ou escravidão, né? As duas coisas. Você virava escravo e com certeza ia morrer ali nas galeras, né? Então vejam, a gente não pode ter essa severidade. Às vezes, claro que aquele garoto, aquele rapaz, precisava ser admoestado, né? Precisava ser chamado a atenção. Olha, você não pode sair por aí jogando pedra na cabeça dos outros. Você machuca alguém, mata alguém. Agora, você vergastar o outro de chicotada, quase ao ponto do outro desfalecer de dor. E você ainda mandar o outro para aqueles navios, né? Que as galera, gente, aqui, né? Aquele povo que remava, né? Impulsionando os navios. Veja, qual a necessidade disso? Se às vezes uma reprimenda, um aviso ia funcionar. Então, isso é que Jesus não quer que a gente faça, né? Por quê? Porque a obra de Deus, gente, ela é perfeita. E onde a justiça divina atua a misericórdia em conjunto. Quem sou eu para não agir da mesma forma? Quem sou eu para não ter indulgência? Indulgência é um dever de todos nós. Então, aí, a gente precisa fazer como Emmanuel fala, é corrigir amando. A gente precisa corrigir aquilo que deve ser corrigido? Claro. A gente precisa restaurar aquilo que deve ser restaurado? Lógico. Mas a gente não deve condenar. Sabe por quê? Porque Deus, gente, Ele invalida as posições do mal no mundo para que o bem prevaleça. A gente não precisa ficar cutucando a ferida do outro, né? O que a gente precisa fazer é examinar os nossos próprios atos, para que a gente não condene no outro aquilo que a gente mesmo faz. É isso que a gente precisa fazer. E agir com indulgência, compreendendo a situação, procurando pelo menos compreender a situação do outro, né? Claro que quem errou vai ter que corrigir, mas não sou eu que vou usar da minha posição, da posição que eu acho que eu tenho de superioridade, julgar o outro, de condenar o outro, de forma tão atabalhoada, insensata, imprudente, porque na verdade eu vou estar criando algemas com esta pessoa que eu estou proferindo um julgamento. Pode ser o julgamento mais que você acha mais inocente do mundo. Tem consequência, porque todo ato nosso, todo pensamento tem consequência. Exatamente, olha. E aproveitando, pegando um gancho de novo nessa história, se for sobre o livro há 2000 anos, né? Tem uma série de consequências que surgem, né, no decorrer do livro dessa situação, que acredito eu, com certeza absoluta, que se o público não tivesse agido da forma como agiu, tinha só demonstrado, como a Lara falou, né? Não teria tido toda essa vida trágica que o público teve, né? Com a questão da sua esposa, dos seus filhos, né? Não vou contar a história, quase que dei spoiler. Então, é muito importante a gente perceber que uma ação que a gente faz, seja ela positiva ou negativa, vai sim repercutir na nossa vida. Da mesma forma, da mesma energia, da mesma polaridade. Então, precisamos, pessoal, tomar cuidado, ter cautela, ter atenção às coisas, aprender a observar, para que possamos, através da observação,
aprender e tirar as conclusões, né, que são produtivas para nós, sem apontar o dedo para ninguém. Agora foi muito bem. Quando a gente aponta o dedo para alguém, o outro está apontando para nós. Né? E às vezes acontece, né, a pessoa nem está ali, uma situação corriqueira, por exemplo. A pessoa está ali, né, não gosta da outra, e basta o outro quebrar uma coisa, ou sair da linha, entendeu? Em algum ponto, a gente já vai lá e já cria intriga, já fala um montão de bobrinha para o chefe ou para outra pessoa que está ali conosco no ambiente. Tudo isso aí vai repercutir em nossa energia, vai repercutir em nosso pensamento, porque a gente sabe que às vezes a gente exagera um pouquinho na história, a gente acrescenta componentes que não estão na história. Isso pode também prejudicar a pessoa, porque o ser humano, ele é muito orgulhoso, né, ele é muito vaidoso, né, também a questão do ego, né? Isso gera muitos conflitos, né, que são totalmente desnecessários. Quando a gente julga alguém, a gente está, então, criando esse conflito interno em nós mesmos, mas também estamos criando um conflito na outra pessoa, seja de forma direta ou de forma indireta. Então, precisamos nos vigiar, precisamos estudar. Quanto mais estudarmos, mais conhecimento e sabedoria nós teremos. E a gente aprenderá mais, quanto mais estudarmos, a gente aprenderá também a julgar menos. Então, precisamos observar. Quando a gente observa as pessoas, a gente está, então, entendendo que aquelas ações não são só observadas pelos encarnados. Ou seja, se eu faço uma coisa errada, ou se faço um julgamento errado, ou correto, independe que seja, os encarnados que estão à minha volta vão saber, vão conhecer da minha opinião. Mas os desencarnados também. Então eles desencarnados saberão meus sentimentos verdadeiros, as minhas sensações verdadeiras, qual a finalidade e objetivo daquilo que eu estou falando, e, por de tudo, saberão que haverá lá na frente consequências que vão prejudicar a nossa própria jornada evolutiva, a nossa própria missão aqui na Terra. Então, precisamos aprender a observar mais e julgar menos. Na verdade, nem devemos julgar, né? E agora, uma coisa muito interessante, que nós julgar não é ser conivente. Então não vou julgar, então vou deixar a pessoa fazer o que ela quiser e vou incentivar a pessoa a fazer. Passar a mão na cabeça da pessoa e tudo certo. Não é assim. Julgar não julgar não quer dizer que você não deva corrigir a pessoa. Isso quando a pessoa está sob a sua tutela, né? Não vou me meter na vida do outro dando meu pitaco, sendo que o outro tem seu próprio entendimento da vida, sua própria responsabilidade. No livro Alma e Coração, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: observando os atos dos outros, é importante lembrar que os outros igualmente estão anotando os nossos, ou seja, os nossos atos. Sabemos, no entanto, de experiência própria, que em muitos acontecimentos da vida há enorme distância entre as nossas intenções e as nossas manifestações. Olha o que eu falei agora há pouco. Quantas vezes somos interpretados como ingratos e insensíveis, por havermos assumido atitude enérgica ante determinado setor de nossas relações, após atravessarmos por um longo tempo complicações e dificuldades, as quais até mesmo os interesses alheios foram prejudicados em nossas mãos? Pergunta o Emmanuel. E olha só como é interessante isso que o Emmanuel fala. Né? A gente coloca, né, nosso ponto de vista, e às vezes a verdade, o que realmente aconteceu, está muito longe daquelas intenções, daquela ação que foi feita. E Emmanuel também vai mais longe, muito interessante que ele fala, que nem sempre a forma como a gente julga, se eu estou julgando de forma, assim, entre aspas, correto, na verdade, na minha mente, eu quero criar intriga, quero criar ali um problema para a pessoa. Então, para mim, é correto e vou espalhar essa ideia para todo mundo. Então, temos que tomar cuidado com isso. E é fato que nós precisamos
a gente precisa, então, aprender a não julgar. E é fato que nós precisamos também aprender a obter as melhores opções diante da observação. Quando eu vejo uma coisa que acontecendo que eu faço aquela análise e vejo que não é correto, o que eu faço? Eu olho, observo, aprendo, guardo para mim e processo, fico refletindo, fico processando aquela ideia, aquela observação que eu fiz, aquela análise que eu fiz. Então, precisamos tomar cuidado, porque nem sempre o que a gente vê, de fato, realmente aconteceu, de fato, realmente o que é. É isso. Acho que a Lara caiu. E tem um problema, gente, que quando a gente faz um julgamento ignorando as causas que geraram algum problema, alguma situação, na verdade, a única coisa que a gente está demonstrando de nós mesmos é primitivismo moral, né? Por quê? Porque a gente está, na verdade, cometendo um ato de desumanidade em relação àquele que cometeu o erro, né? Então, assim, se a gente tem a incapacidade de efetuar um julgamento justo, é claro que é preferível a gente não julgar, a gente não exercer a função de inquisidor, né? Por quê? Porque é muito melhor a gente compreender que a justiça genuína ela provém de Deus. E todos nós vivemos sob a égide da justiça divina, né? Então, a aplicação da justiça divina é o foco dessa exortação de Jesus, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Na verdade, a passagem completa de Mateus, que está lá em Mateus é assim, olha: não julgueis para que não sejais julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Então, veja, se eu julgo o outro com severidade, eu vou ser julgado da mesma forma. Se eu julgo o outro com justiça, ok, beleza, também vou ser julgado com justiça. Mas a gente não conhece todos os fatos para a gente sair condenando as pessoas por tudo e qualquer coisa, né? O que Jesus está falando para nós nessa passagem, ele está, na verdade, nos informando sobre o principal mecanismo de aplicação da lei da justiça, que é o quê? Nossa consciência, é o tribunal da nossa consciência, a consciência de cada criatura que tem a lei de Deus esculpida ali, né? É a nossa consciência que é responsável pela avaliação da nossa própria conduta, da conduta do outro, né? Cada um de nós, cada espírito, é réu e é juiz de si mesmo. Então, a gente traz conosco o castigo ou a recompensa a que nós fazemos jus. Então, gente, toda violação que a gente faz de forma consciente ao dever, a gente está, na verdade, esculpindo na nossa alma culpa e remorso, né? Ou seja, a gente está se algemando ao outro. E isso vai gerar um processo doloroso, na verdade, como se fosse até uma autoflagelação, sabe por quê? Porque se as leis de Deus estão esculpidas na nossa consciência, se nós somos o nosso próprio juiz, a nossa consciência fala assim: você precisa corrigir. E ela vai ficar reclamando conosco até que a gente providencie a reparação do nosso erro. Então, se eu julgo de forma intolerante, intransigente a conduta do outro, a minha consciência vai registrar ali, né, na contabilidade das minhas próprias faltas, esse ato de intolerância e de intransigência para com o outro. Então, aquela minha contribuição de impiedade naquele julgamento que eu fiz do outro, né? Às vezes, julgamentos arbitrários, eu nem sei o que estava acontecendo, estou lá emitindo minha opinião, fazendo meu julgamento. Isso gera para nós, gente, momentos de aflição futura, que nós vamos ter que responder.
né? Então, quando a gente faz o julgamento do nosso semelhante, na verdade, o que a gente está fazendo até de forma inconsciente é projetando a nossa sombra no outro. A sombra que a gente ainda tem dentro de nós. Porque eu só consigo fazer um julgamento de acordo com os valores que eu tenho dentro de mim. É por isso que a gente erra tanto ao julgar. E é por isso que Jesus falou: olha, o que Jesus falou, gente, na verdade, falou assim: olha, não piora a sua situação metendo o seu bedelho onde você não é chamado, entendeu? Se você não sabe o que está acontecendo, não vá lá falar o que você acha. É isso que Jesus falou para nós, né? Trocando nos nossos miúdos aqui, no bom mineirês, né? Então, gente, olha, é isso que a gente não pode fazer. A gente não pode, de forma consciente, projetar nossa sombra no outro. Porque, na verdade, nós somos cheios de imperfeições. Aí eu vou, julgo o outro, condeno a atitude do outro, e, na verdade, a minha consciência ali está apontando o erro em mim, este mesmo erro. Né? Então, gente, a gente tem uma propensão de fazer sobressair o erro do outro, né? Ah, o Jefferson errou. Nossa, vocês viram o que o Jefferson fez? Aí a gente faz aquele escândalo, né? Porque o outro errou. Pois é, mas vamos lembrar que Jesus também falou para gente que a gente tem que, antes de enxergar o cisco no olho do outro, tirar a trave que dificulta a nossa própria visão. Né? Ou seja, tirar aquilo que está nos impedindo de ver. Então, quando a gente adota essa postura de julgador, quanto mais, né, que tudo a gente julga, tudo a gente critica, tudo a gente condena, o que na verdade a gente está conseguindo é demonstrar que a gente ainda não se comprometeu com a verdadeira fraternidade, né? Ah, não, eu sou bonzinho, eu estou julgando, eu sou bonzinho, o outro que erra é mal, né? Ah lá, ó, a maldade que ele está fazendo lá. Mas peraí, eu também não erro. Eu também não me engano. Eu também não cometo crime. Ou será que eu já sou ótima e só faço bem? Pois é, gente. A gente tem que ter muito cuidado. Porque nós todos fomos criados da mesma forma por Deus. Simples e ignorantes. E todos nós, por mais que a gente teme, por mais que a gente queira atrasar o processo, nós temos a mesma destinação, que é chegar à perfeição. Nesse processo, né, nós cometemos erros. Cada criatura comete, todos nós. Por isso é que Jesus Cristo, como nosso mestre, nosso guia, nos recomendou que antes de qualquer coisa, antes da gente fazer um julgamento, antes da gente dar uma opinião, a gente retire a trave do nosso próprio olho, né? A gente precisa compreender que por mais difícil que seja para nós, né, compreender o mal, na verdade, gente, ele é só a ausência do bem, ele é a ignorância das leis de amor do Pai, né? Assim como a escuridão só é falta de luz, né? Então, vejam, se não existe ninguém somente mal, todo coração que está ali tomado de sombras, decaído da bondade, ele possui ali no seu íntimo, naquelas dobras mais difíceis de se enxergar, aquelas que estão mais ocultas, tem ali aquela sementinha, aquele germe dos bons sentimentos. Então, o que a gente precisa entender que aquele que a gente rotula de malfeitor, né, de malvadão, né, de tenebroso, seja lá do jeito que você quiser chamar, é uma pessoa comum, como todos nós, que está em equívoco, que está em engano, mas que é movido pelos mesmos sentimentos que nós, só que está cego pelas próprias dificuldades que ele enfrenta. E aí, a partir daí, se a gente compreende isso, a gente vai também compreender que a indulgência, né, ou seja, a disposição de perdoar, de desculpar o erro do outro, de ter clemência, de ter misericórdia,
nós vamos compreender que a indulgência para com a imperfeição do outro é realmente o verdadeiro sentido da palavra caridade. Exatamente, Laura. Muito bem colocado. E até interessante, né, Laura, em meditar e pensar também que antes da gente pensar em julgar o outro, julguemos as nossas atitudes, a nós mesmos. Porque muitas vezes o que a gente vê de errado no outro é o que nós cometemos, ou de forma ostensiva, ou em pensamento. Então precisamos ter essa cautela, esse cuidado, né? Porque senão eu acho que é mais saudável seria, né, dizer a gente julgue nós mesmos pela nossa consciência do que julgar o outro. No livro Comandos do Amor, temos uma frase de autoria de André Luiz, do espírito de André Luiz, e psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade, a sua dor. Antes de julgar, busque entender o próximo e compasseta dele, tenha compartilhamento dele, para que tua palavra não seja uma luz de fraternidade, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros pousarão os olhos sobre ti. Assim como agora, a tua visão se demorará sobre os outros. Então, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. O texto por si ele já é autoexplicativo. Não precisaria aqui comentar sobre ele, né? Mas é interessante que a gente tem que buscar aprender a exercer um pouquinho de empatia, um pouquinho de compaixão, de respeito ao próximo, de compreensão, porque pensamos o seguinte: se eu acho que eu sou melhor que aquela pessoa, teoricamente, nesse sentido, eu realmente estou um pouquinho mais evoluído. Porém, tem que olhar para aquela pessoa que está ali cometendo aquele erro, aquele equívoco, que ela ainda talvez não tenha aprendido o tanto ou quanto eu aprendi. Então, precisamos entender que o que a pessoa fez hoje é o que nós fizemos no passado. E, às vezes, com certeza, muito pior do que ela faz hoje. Porque hoje tem leis, tem regras na sociedade que antes não tinha. Então, antes era muito mais, assim, mais frívolo o negócio, mais frio, né? As questões dos erros que as pessoas cometiam do que hoje. Embora hoje tenha muita coisa complicada também de lidar, né? Mas antigamente era muito mais, tinha menos leis, então é muito mais complicado, né? Então, precisamos ter a empatia da pessoa, saber que a pessoa está ainda aprendendo, assim como nós estamos aprendendo. Quando a gente julga o outro, a gente não está vendo o espírito o potencial divino que a pessoa tem, que a pessoa é, como filho de Deus. Quando a gente está julgando, isso aqui é pensamento meu, o espiritismo não fala isso aqui é pensamento meu. Quando a gente julga o outro, estamos julgando Deus, porque ele é filho de Deus, mas certo ou errado que esteja, ele é filho de Deus, assim como eu também sou. Então, quando a gente está julgando com a pessoa, penso eu, que a gente está, de certa forma, julgando o Deus, o Criador. Porque se a gente não crê, a gente não... Nós que somos espíritos, sabemos que temos passos, nossa jornada evolutiva, a gente vai angariando, subindo a escadinha degrau por degrau. Precisamos compreender que a pessoa ainda não está ainda no topo mais alto que nós gostaríamos que ela tivesse. Assim como nós também não estamos. Então, como a gente quer que o outro seja melhor do que nós, se a gente não é tão bom quanto aquela pessoa? A gente ainda não chegou no patamar de poder compreender, ter aquela empatia verdadeira. Não é aquela empatia da boca, mas aquela empatia verdadeira, que é a compaixão verdadeira, respeito ao amor ao próximo. Precisamos, então, pessoal, buscar entender que o que Jesus queria, o que Jesus quer, o que Jesus gostaria que nós fizéssemos diante daquela situação. Nós julgássemos,
nós fizéssemos como os fariseus fizeram com a adúltera, trazendo a pessoa ali à frente de Jesus, dizer, ó, julgue você, julgue, faça o seu julgamento. Jesus fala que tira a primeira pedra que nunca pecou. Então, nós não devemos colocar nunca alguém nessa situação, porque eu sempre, todas as ações que eu faço, eu penso, como Jesus gostaria que eu fizesse, como Jesus gostaria que eu reagisse a essa situação, como Jesus gostaria que eu pensasse, que eu medisse essa situação. Sempre coloco como Jesus pensaria, porque assim eu tenho certeza que a chance de errar é muito menor. Embora eu seja imperfeito, eu ainda erro, ainda deu minhas pontapés na parede, né? Mas eu estou muito mais lúcido do que antes, porque eu tenho conhecimento, estudo bastante, sempre estudando, todos os dias estudando um capítulo ou 2 capítulos de livros. Estou sempre buscando me vigiar, me disciplinar, criar bons hábitos na minha vida. Então é um conjunto de questões que nós precisamos buscar. E quando a gente entende que o outro ali é um irmão que está ainda crescendo, está ainda evoluindo, o pior é que a pessoa pareça para nós que seja ruim, seja má, ou que fez uma má ação, uma má atitude, nós ainda temos que entender que a pessoa está aprendendo, assim como nós estamos aprendendo. Por isso que Jesus fala, né? Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Por que Jesus fala isso? Porque se eu julgo o outro de forma a de ser um inquisidor, como a Lara falou, logo, sobre mim pesará muito mais. Porque, teoricamente, entre aspas, eu seria melhor que a pessoa. Isso eu crendo que eu seja, né? Então, quando a gente está julgando alguém, a gente se acha melhor que o outro, mas não é isso. Então, o que Jesus fala, com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Logo, então, se eu julgo o outro de forma firme, forte, nós damos, então, ao universo a mesma postura para nos julgar também. Porque, como Jesus fala também, a segundo dado, segundo suas obras, e ninguém pode carregar um fardo que não possa suportar. Então, precisamos pensar nisso. Lara, se quiser fazer as considerações finais ou algum comentário, fique à vontade. Não, já vamos para as considerações finais, né, Jefferson? Porque senão ninguém aguenta a gente ficar falando aqui o tempo inteiro, né? A verdade é essa. Mas olha só, a questão da indulgência, não existe ninguém nesse mundo que não precise de indulgência, né? Porque a gente erra. Né? E o Jefferson falou bem da questão, né, da passagem evangélica ali, né, da mulher que seria, da adúltera que seria apedrejada. Veja, essa passagem do Evangelho, ela faz com que a gente compreenda que a indulgência é um dever de todos nós, né? Justamente porque a gente não consegue passar por esse mundo sem precisar do perdão, da indulgência, da clemência do outro. Né? Por isso é que nós não devemos julgar com mais severidade as outras pessoas do que a gente próprio se julga. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dito assim: olha, antes de profligarmos a alguém uma falta, ou seja, de, né, indicarmos que aquela pessoa tem uma falta, vejamos se, né, se a mesma censura não nos pode ser feita. E é exatamente, porque quando a gente censura a conduta do outro, a gente censura, na verdade, por 2 motivos. Ou para reprimir o mal, e ótimo, reprimir o mal tá beleza. Não é essa situação que Jesus coloca. Agora, a outra situação, sim, é desacreditar a pessoa. Né? É fazer com que ela caia em descrédito. E essa postura não tem desculpa. Não tem desculpa se for esse o propósito da gente estar fazendo o julgamento. Por quê? Porque a única coisa que a gente está fazendo é agir com maledicência e com maldade. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: olha, o primeiro pode ser louvável, né? Ou seja, reprimir o mal. E constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Poxa vida, você está vendo uma pessoa, um homem agredindo uma mulher. E você não vai lá fazer nada?
Você precisa reprimir aquele ato de maldade, né? Nem que seja chamar a polícia, nem que seja chamar um bando de gente ali para separar aquilo, né? Aí Kardec continua assim: porque um bem deverá daí resultar. Se você não fizesse aquela intervenção ali, né? Se você não fizesse o julgamento ali de que a pessoa está apanhando e pode até morrer com aquilo, então você vai lá e faz a intervenção. E por quê? A não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. É justamente isso, né? Como que a gente não vai auxiliar o progresso do nosso semelhante, né? Então Kardec diz o seguinte: a gente não pode tomar no sentido absoluto o princípio de não julguei se não quiser ser julgado. Por quê? Olha que sabedoria do Kardec. Porque a letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, existe uma diferença entre julgar e discernir. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas, né? A gente não está cometendo uma falta quando a gente está examinando a conduta equivocada. A gente comete a falta quando a gente está condenando a pessoa, a gente está falando, ó, você é culpado e sem nem saber. Então, a gente precisa entender que distinguir erro da verdade, mentira da verdade, erro do acerto, bom e mal, isso é um atributo da nossa razão, é fazer o juízo de valor, né? Agora, e isso ajuda com que a gente se corrija e ajuda a corrigir o outro. E isso é o que norteia a nossa educação moral. Agora, o que eu não posso é ficar, na verdade, criticando o outro, né? Censurando o outro, fazendo realmente esse julgamento feroz que geralmente a gente se arvora a fazer, né? Jesus, ele não proibiu a crítica ao mal. Não proibiu a crítica ao mal. Ele mesmo muitas vezes foi enérgico em criticar o ato errado, né? Aí Kardec vai falar assim, olha, o que Jesus quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, por isso que se eu cometo o mesmo erro que o outro, eu não tenho autoridade moral. Não tenho. É por isso que a gente não pode julgar nesse caso. Aí Kardec diz assim: torna-se alguém culpado daquilo que condena em outro, tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Então, para eu fazer um julgamento, eu não posso errar o mesmo erro que o outro está sendo condenado por aquilo, né? E vamos entender, gente, que aos olhos de Deus, a única autoridade legítima que existe é, na verdade, aquela que se apoia no exemplo de fazer o bem, ou seja, no exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo, o nosso mestre, o nosso guia, né? Madre Teresa de Calcutá falava uma coisa interessante: aquele que julga a pessoa não tem tempo para amá-la. E não há quem não prescinda do amor para viver. Então, gente, vamos aprender que a gente realmente precisa ter mais indulgência, ter mais compreensão, sim, e julgar menos, né? Porque muitas vezes o erro que a gente está julgando no outro é o mesmo erro que a gente comete. Qual a autoridade que nós temos para julgar, então? Muito bem colocado lá. Muito bem. Até me lembrei da história, vou contar rápido aqui, vou dar um resumo bem rápido. Certa vez, a mãe levou o seu filho, né, até o Gandhi, Mahatma Gandhi, falou assim: Mahatma, meu filho não para de comer açúcar, ele vai ficar doente desse jeito, só come açúcar, só que passa o dia inteiro comendo açúcar. Mahatma olhou para ela e falou assim: traga seu filho aqui 15 dias. Saiu isso, entendemos? Depois dos 15 dias, ela trouxe o menino. Mahatma falou para o menino assim: filho, para de comer açúcar, porque vai te fazer mal. Aí a mãe olhou para ele e falou assim: só isso?
Não vai censurar mais? O Mahatma falou assim, é que eu precisei de 15 dias para eu parar de comer açúcar. Como você quer que eu censure seu filho se eu estaria comendo açúcar? Então é uma história que a gente tem que pensar. Isso que a Laura falou é exatamente essa lógica aí do Mahatma, né, da historinha. Temos no livro Pede Licença, fazendo as considerações finais, tá, pessoal? Pede Licença, do Emmanuel, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte, no momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém? De todo, se não conhece tudo. Temos que meditar. Então, pessoal, se ainda a gente é estudante da lei, estudante do direito, da matéria divina, da justiça divina, e a gente não sabe tudo, não consegue compreender tudo, não consegue julgar de maneira correta, porque nós somos imperfeitos ainda. Como a gente pode julgar sem causar injustiças? A gente sempre tem que lembrar que, com a medida que a gente julgar, nós também seremos julgados na mesma medida, no mesmo sentido. Devemos sempre recordar que tudo que nós possuímos, nossa consciência, vai trazer para nós e vai nos solicitar também reflexões sobre algum tema. Como a Lara muito bem falou, devemos sim reprimir o mal. Precisamos sim reprimir o mal. Se eu vejo a pessoa, como a Lara falou, né, a pessoa está apanhando ali, né, e eu vou ficar, não vou julgar, ficar só olhando a pessoa batendo a outra. Não, isso aí já não é julgamento, isso aí já é paranoica da pessoa que não quer agir no bem. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. O que a gente não pode é julgar o outro, sendo que em nós ainda não está bem consolidado, que a gente realmente não está mais agindo daquela forma. Então, onde quer que nós estejamos, os encarnados e os desencarnados irão ver a gente, porque nós somos acompanhados uma nuvem de testemunhas. Então, precisamos estar atentos e cuidar de nós mesmos, né? Porque a nossa consciência, por mais que a gente tente burlar a nossa consciência, a gente não consegue. Eu posso querer criar uma ilusão que, enganei minha consciência, mas você não enganou. A consciência vai estar ali, ó, batendo, dizendo que você errou, está errado, não fez bem. Então, nós precisamos aí estar atento a isso. Então, Lara, se você puder convidar o pessoal para poder acompanhar os programas que a gente tem na terça e na quarta, ficaria muito grato. É isso aí, pessoal. Olha, todo domingo a gente tem aqui o Espiritismo na Prática, né? Que estamos sempre eu e Jefferson aqui nessa conversa boa, né? Tentando primeiro nosso próprio esclarecimento, né? Que a gente estuda para a gente trazer o tema. E na terça-feira a gente tem o Palavras de Vida Eterna, né? Com a minha queridíssima amiga Consolação Moanes, que faz reflexões belíssimas, né, sobre alguma mensagem, uma passagem evangélica. E na quarta-feira, né, essa que vos fala aqui, né, tem o programa Espiritismo e Vida, que a gente tenta trazer o ensinamento de Jesus, dos espíritos superiores, para o nosso dia a dia, de uma maneira mais fácil para a gente entender, né, e mais descomplicada. Né? Então, confere aí, e o Jefferson está em falta, né? Porque ele também tem um programa, mas ele está muito apertado com o trabalho dele aí, mas ele vai voltar a fazer ali os programas dele, que realmente são muito bons. Então, fica aí o convite para você acompanhar a gente aqui no canal, nos outros programas, e vai vir novidade por aí. Isso aí, Lara. Muito bem. Eu pretendo voltar, né, no mês que vem, gravar, porque eu tenho que me de folga aí para poder gravar. Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar conosco aqui até esse momento. Convido você a seguir nossos canais, que estão aqui embaixo dos nossos nomes, ou se você quiser, pode clicar diretamente na descrição, tem lá os links, né, tanto do site, nossos sites, quanto dos nossos redes sociais. E também convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, divulgar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender, assim como nós estamos aprendendo, porque nós, assim como todos nós estamos aqui aprendendo, talvez alguma pessoa esteja ali pensando, né, alguma coisa errada,
você não tem um objetivo de vida, você possa levar os nossos programas para essa pessoa, para que essa pessoa possa, talvez, se sentir ali amparada, né? Ter uma revitalização das suas energias, dos seus pensamentos, para poder fazer o bem, buscar esse sentido na vida. Então, precisamos, sim, divulgar sempre, porque a divulgação é a melhor maneira que a gente pode levar o espiritismo ao conhecimento das pessoas. Quanto mais estudarmos, quanto mais sabedoria a gente tiver, mais conhecimento a gente tiver, mais sabedoria a gente vai ter. Então, precisamos realmente disso. Lara, muito obrigado pelas suas preparações, por suas reflexões, seus comentários nesse programa de hoje. Muito obrigado, uma boa noite para você. Sou eu quem agradece, Jefferson. Boa noite para você que nos acompanhou até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Isso aí, pessoal. Obrigado a todos pela presença e aguardo vocês no próximo domingo, até às 20 horas, nosso outro programa Espiritismo na Prática. Até mais.